Humberto está em telefone de Game of Thrones e provavelmente o principal esteio, o principal organizador dessa atividade, e também estudante de relações internacionais. E o professor Igor Castellano, da Universidade Federal de Santa Maria, amigo, colega meu, enfim, e nos orientando também. O Humberto vai, conforme prometido, traçar um panorama geral da religiosidade, das crenças no Game of Thrones. E o Igor vai discutir esse texto daquele do Sean, que é do livro Game of Thrones e a Filosofia. Por que o mundo está tão cheio de injustiça, os deuses e o problema do mal? Então a ideia é ir fazendo um processo de mediatizações ou de aproximação sucessiva. A gente começa com a descrição da série, patamar comum, repositório comum de conhecimento de nós todos. Aí em seguida a gente faz a discussão do Game of Thrones e a filosofia, e ao fim e ao cabo a gente discute o problema da religião, da religiosidade no mundo real. Não só no Game of Thrones, porque isso é uma metáfora da realidade. Alguma questão? Pergunta? Algo assim? Ok? Então nós vamos começar com o Humberto e depois o Igor. Então, quem vai ajudar eles? Júlia? Joana? Quem é que vai avisar eles? Helena? Tá, então avisa quando faltar 30, tipo passar 20, faltar 10 minutos, para eles terem uma referência. Pode começar, Humberto, fique à vontade. Então, boa noite para todos. Então, como o professor falou, eu vou começar dando primeiro um panorama geral das principais religiões que são abordadas na série do George Martin. Pode passar para o slide. Então, eu vou já começar direto indo para a parte dos deuses antigos. Então, os deuses antigos, eles eram divindades que eram seguidas pelos filhos da floresta, que eram um povo, não necessariamente, digamos, humano, que habitava o continente de Westeros antes da chegada dos primeiros homens e dos Andals. Os deuses antigos, eles não eram considerados exatamente como deuses, eles eram mais como espíritos dos riachos, das montanhas, das florestas. Era uma religião, digamos assim, um pouco primitiva, comparada com as religiões que acabaram depois, porque ela tinha muito dessa natureza mais naturalista e ligada com a natureza, com as árvores, e essa coisa muito mais espiritual, assim, ter tipo assim, um conjunto de regras religiosas para ser seguido pelos seus membros, era mais assim, uma parte mais cultural do que uma religião propriamente dita. Quando chegaram os primeiros homens em Westeros, eles trouxeram suas religiões, mas conforme eles conviveram e guerrearam com os filhos da floresta, eles acabaram assimilando parte da sua cultura, da sua religião, e começaram a seguir então os deuses antigos. Isso é uma tradição que ainda perdura no norte de Westeros, onde os Starks ainda rezam para os deuses antigos e mantém a floresta sagrada com a árvore coração, que é considerado um ponto vital da religião dos deuses antigos. Atualmente, existem também outros seguidores dos deuses antigos, mas pelos sumos, só que a peça mantida mais viva também, tipo, além da muralha, com os selvagens e com os Starks. Também se diz assim, que seguir os deuses antigos são os pré-requisitos para, digamos, que se tenha o surgimento de wargs ou de videntes verdes dentro de uma linhagem. As famílias que mantiveram essa tradição dizem que elas são capazes, então, tipo assim, de manter vivas essa tradição tipo, dos wargs, que podem tipo, mandar sua consciência para o corpo de animais, ou até para os videntes verdes que são capazes de ter sonhos premonitórios. Então, com a chegada dos Andalus em Westeros, acabou sendo trazida de Valíria a fé dos sete deuses, a fé dos sete. E, na verdade, dá para trazer alguns paralelos até com a igreja católica na fé dos sete, porque elas veem tipo assim, um Deus único
mas tipo assim, dividido em várias facetas, do mesmo jeito que na religião católica a gente tem a Trindade. Mas no caso da fé de Sete, esse Deus único ele tem tipo 7 facetas. No caso seriam tipo 3 masculinas, o pai, o ferreiro e o guerreiro, 3 femininas, a mãe, a velha e a donzela, e uma de sexo indefinido, que seria tipo o representante da morte, que seria quase como digamos um aspecto de certo modo maligno dentro tipo, desse Deus composto de todas essas facetas que englobam todas as faces teoricamente do mundo civilizado de Westeros. Essa fé ela é muito focada no número 7, tanto que os padres, os clérigos dessa festa são chamados de septões e septãs. O símbolo sagrado seria então tipo assim, mas seriam 7 pontas. Acho que tem um vídeo que eu posso passar agora que meio que trata um pouquinho tipo, dessa relação dos deuses antigos com os novos deuses, com a nova religião da fé de Sete. In the 7 kingdoms of Westeros, the dominant religion is the faith of the Seven, first brought to its shores by the Andals some 6,000 years ago. But there are some who still keep to the old way, worshipping the faceless gods, the children of the forest, and the first men. The old gods are countless, nameless spirits of nature. In ancient times, the children of the forest carved faces in the trunks of the weirwood trees, which became sacred symbols of their faith. In time, the first men adopted the children's gods as their own. Most castles at that time contained a godswood with a weirwood or heart tree at its centre. Meanwhile, across the narrow sea, a new religion was born in the hills of Andalos. According to legend, the god of Seven revealed itself to the Andals, and the invasion of Westeros followed soon after. The Andals sailed across the sea on ships armed with weapons of steel. Some warriors carved a 7-pointed star into their skin as a symbol of their new faith. The invaders destroyed most of the weirwoods in the southern lands, slaughtered the children of the forest wherever they could find them, and conquered every kingdom of the first men, save the north. In time, faith of the Seven spread like wildfire throughout the land. The Seven is a single deity with 7 aspects, each symbolizing a different area of life, but most people refer to the Seven as separate gods. The mother is prayed to for mercy and watches over fertility, childbirth and peace. The father sits in judgment over souls. The warrior is prayed to for protection, valor and skill in battle. The crone is a symbol of wisdom and foresight. The smith watches over creation and craftsmanship. The maiden symbolizes purity, love and beauty. Finally, there is the stranger, rarely prayed to, who represents death. The faith is highly organized and deeply influential in Westerosi politics and culture, as the official religion of the monarchy. Worshippers gather in temples of the faith called sects. The seat of the faith is the great sect of Baelor. It is located in the capital city of King's Landing. Still, in the north, where descendants of the first men dwell, worship of the old gods continues to this day, and the sacred faces of the weirwood trees keep close watch over the faithful. Outros deuses que também tipo, são adorados em Westeros são tipo, o deus afogado, que é o deus dos homens de ferro. O deus afogado ele tem uma religião de que
ela é muito focada, tipo assim, no mar, na navegação, porque eles é um povo, tipo assim, que nunca, digamos, abriu mão da sua natureza mais navegadora. E é um Deus que, de certo modo, ele, tipo, ele incentiva certos comportamentos, digamos assim, de pilhagem e pirataria por parte dos povos da região. Então ele às vezes ele não é visto com muitos bons olhos, até porque tipo, é uma religião vista, digamos assim, como não é parte da fé de sexo, é vista, digamos assim, como tipo, uma crença um pouco mais antiga e, de certo modo, até um pouco mais pagã em relação ao seguidor, comparado aos seguidores de Sete. Ele o George Martin já mencionou que tipo, assim, se inspirou um pouco nas histórias do Lovecraft, especialmente no Cthulhu e Dagon, para criar, digamos, essa ideia tipo, assim, de um Deus que fica embaixo do mar, que controla os mares, e ele também tem essa dualidade, tendo o Deus da tempestade como um inimigo, um Deus que acaba indo contra os navegadores, afundando os barcos deles, criando tempestade em alto mar. Eles têm bastante que o afogamento é uma forma sagrada de se morrer, dando que eles o método de execução entre os seguidores do Deus afogado é o afogamento, porque eles não temem, porque lá eles sabem que se eles morrerem afogados, eles vão ir para o equivalente, digamos, do paraíso deles, ou eles vão tipo, ir para o fundo do mar com Deus, eles vivendo com sereias pelo resto da eternidade. Então, eles querem ter um ritual de batismo, que é o próprio afogamento tipo, de bebês recém-nascidos, que acabam sendo logo após ressuscitados, como por parte da fé deles, nesse quesito. Então, nesse entra um Deus, digamos assim, que na série ele acaba tomando um foco bastante grande conforme vai se passando os livros, que é o Lorde, também conhecido como o Senhor da Luz, o Coração de Fogo, Deus da chama e da sombra, ou Deus vermelho em Westeros. Ele é um Deus cabeçante, segue também o Taurus de Mirs, junto com os Cavaleiros Sem Bandeira. Ele é uma fé bastante, tipo, também um pouco como a do Deus Afogado, que ela tem uma dualidade em que ele representa, digamos, o Deus bom, o Deus da luz, o Deus da vida, o Deus do calor, enquanto o grande outro, que não deve ter um nome mencionado, ele é digamos, o Deus da escuridão, do gelo e da morte. Geralmente, nas lendas dele, dizem que ele meio que representa os outros além da muralha. Os caminhos brancos seriam, digamos, seguidores do grande outro, segundo alguns ensinamentos dessa religião. Então, é uma religião que ela tem tipo, bastante seguidores em Esso. Em Westeros ela já vieram clérigos e seguidores desse Deus para espalhar a fé, mas ela nunca teve uma grande aceitação. Agora que existem tipo, assim, alguns grupos que estão começando a seguir, junto com Melisandre, os Stannis, especialmente, junto com os Corações sem cabeça, que antigamente eles não tinham muito poderes mágicos, porque é, tipo, uma coisa específica dessa religião é que aparentemente, digamos, o Deus Vermelho ele tem tipo, um incentivo muito grande, digamos, de ceder poderes mágicos aos seus seguidores, especialmente na parte de controlar chamas, de convocar monstros de sombras e ressuscitar pessoas. Nisso, então, tipo assim, essa fé ela acaba se divergindo um pouco das outras, porque ela parece ter essa ligação muito mais próxima com a magia e digamos, com Deus, causando tipo, visões e causando, digamos, efeitos diretos na realidade do que os outros deuses, que talvez tenham tipo, uma relação, digamos, um pouco mais mística com seus seguidores, que é uma religião mais semelhante com o que nós temos no mundo real, mas no caso, digamos, do Deus Vermelho até. E também no caso dos deuses antigos, eles se manifestam, digamos, de uma maneira muito mais visível
no mundo físico de Westeros. Então tem também o grande garanhão dos Dorari. Ele é um deus que digamos, mostra, digamos, toda a importância do cavalo na cultura deles, e isso também está tipo, assim, nas profecias tipo, deles, do grande garanhão que monta o mundo, que seria, digamos, um líder que iria unir tipo, todas as tribos do continente, e eles iam tipo, cavalgar pelo resto do mundo, conquistando todos os outros povos que eles encontrassem. É uma religião um pouco, digamos, ela tem certos detalhes, tipo assim, que ela não é exatamente no caso, uma religião monopolista ou politeísta. Ela tem, digamos, um deus principal que eles consideram ser, digamos, um único deus deles, mas eles aceitam que existam outros deuses além desses deuses que eles não adoram. Eles têm uma certa hierarquia. Eles sabem que os povos de outros lugares têm seus deuses, mas eles sabem que o deus deles, o grande garanhão, é mais poderoso que qualquer outro. E quando eles forem conquistados, esse deus vai tomar tipo, os outros deuses como escravos, de certo modo. Pode passar agora. Então, nesse caso, tipo, o deus das muitas caras, que é o deus dos homens sem face, é uma guilda de assassinos baseada em Esso, que ele afirma que, digamos, um dos mandamentos dessa fé é que ele, na verdade, existe só um deus da morte. Os deuses relacionados à morte e temas semelhantes de outras religiões não passam de facetas desse deus, que é adorado de uma maneira, digamos, individual por outros povos, mas na verdade eles entendem que na verdade tudo isso não passa, digamos, de facetas, do mesmo modo que a fé do Sete seriam, tipo assim, 7 facetas de um deus. Eles acreditam que tipo, todos os deuses da morte não passam tipo, de facetas tipo, de um deus único da morte. Existem vários ensinamentos dessa religião, inclusive, tipo assim, essa religião ela age junto com as ações de uma guilda de assassinos, de modo que, tipo assim, que um dos rituais sagrados, um dos sacramentos, seria tipo, o assassinato de outra pessoa. Então, eles aceitam, digamos, encomenda pela morte de algumas pessoas, mas eles necessariamente, digamos, não pedem, digamos, dinheiro ou algum tipo de bem em troca. Por exemplo, se um nobre pede para que seja morto o filho, digamos, de algum outro nobre inimigo, eles podem dizer que o preço seria, então, tipo, a morte do filho desse nobre. O nobre pode decidir aceitar ou não se pagaria esse preço ou não. Mas, geralmente, o preço, digamos, é proporcional, digamos, com o status ou a importância da pessoa. Mas eles também, tipo, às vezes, eles não aceitam realizar, digamos, algum assassinato que seja, digamos, contra algum ponto da religião deles. Então, nessa parte que é um pouco mais assim, das profecias. A profecia do Azor Ahai é, digamos, eu acho que a principal profecia que segue os mandamentos de Deus Vermelho, que ele menciona que há 8.000 anos antes da chegada dos Targaryen em Westeros, durante a noite, que foi tipo, um combate pela primeira vez contra os caminhos brancos, onde eles foram derrotados, o Azor Ahai, ele foi tipo, o líder que acabou derrotando derrotando os caminhantes. E ele se tornou um grande herói das lendas. E nisso, então, a volta dele acabou se tornando, digamos, uma profecia, que quando vários sinais específicos fossem realizados, seria anunciado o príncipe prometido, que seria a volta do Azor Ahai, alguém que, digamos, que salvaria o Westeros dos caminhos brancos. Talvez no último encontro a gente vai abordar um pouco mais spoilers, a gente pode também ver exatamente, digamos, quais pontos da lenda se encaixam em quais personagens, que daí dê então pra gente
tentar fazer uma previsão de exatamente o que cada um pode ter, digamos, de papel a exercer nas crônicas. Mas também é importante que George Martin, em vários pontos durante a saga, ele menciona tipo assim, que se tu acabar confiando nas profecias, tu vai acabar se dando mal. Geralmente, então, não dá para levar tipo, muito a sério as profecias, que essa aqui é só uma das que são mencionadas durante a saga. Mas essa é interessante porque ela também tipo, se encaixa para vários personagens, para analisar ela. Então, várias profecias também acabam se realizando, então sempre fica tipo assim, naquela dúvida, digamos assim, se a interpretação que tu está dando para a profecia é a correta ou não. Então eu acho que por enquanto é só isso, as principais religiões de West. O professor Igor agora. Bom, gente, eu vou tentar fazer alguns comentários em relação a um capítulo desse livro, A Guerra dos Tronos e a Filosofia, que é bem interessante. Eu acho que, em primeiro lugar, fui apresentado ao seminário, ao seriado pelo Zé Miguel, e agradeço bastante, porque eu gostei muito. E agradeço também a oportunidade, Zé, de estar falando sobre filosofia e religiosidade, que é algo que eu gosto muito. Sempre gostei e espero que a gente continue conversando sobre isso. E agradeço também a ajuda dos bolsistas, dos amigos do Zé, que me ajudaram bastante. Não pude, a Júlia, sobretudo, que me mandou materiais preciosos, que me ajudaram bastante na preparação e para conseguir entender num prazo curtíssimo o que é o seriado. Bom, eu vou tentar então fazer uma apresentação com 3 pautas. A primeira pauta é apresentar o que esse texto que dialoga filosofia e religiosidade em relação ao seriado apresenta. Depois vou trazer alguns questionamentos e queria também, eventualmente na discussão, ouvir o que vocês acham sobre esses questionamentos. E em terceiro momento, eu tento fazer uma conexão entre esses questionamentos e uma análise mais aprofundada ou mais relacionada com o próprio seriado. Além disso, eu queria depois, se tiver tempo, passar um videozinho curto sobre religiosidade e o papel do bem e do mal. Um videozinho do nosso amigo Joseph Campbell, que trata um pouco sobre mito. E nesse caso trata sobre o papel do bem e do mal nas religiões, que eu acho que é um pouco interessante a gente lidar. Pode passar, por favor. Bom, em primeiro lugar, o bem e o mal e a Guerra dos Tronos e a Filosofia, que é esse capítulo. Qual é o tema principal desse capítulo? É o dilema do mal, é o problema do mal nas religiões monoteístas, principalmente. Ele trata, o autor ele chega a lidar com uma frase própria do seriado, uma frase do Jaime Lannister, que diz o seguinte: se os deuses existem e são justos, por que o mundo está tão cheio de injustiças? É o questionamento principal das religiões monoteístas desde a filosofia clássica. Isso diz respeito ao problema do mal e a aparente contradição entre a existência de um Deus justo, poderoso, onipotente e onisciente, e o mal que é claramente visível no mundo a partir de uma interpretação, digamos, tradicional. O mal existe e é claramente visível. Bom, a tese desse autor é uma tese baseada nas proposições que vieram desde a época de Epicuro e partiram nessa linha tradicional do ceticismo em relação à religião, na análise cética em relação à religião, que se concretizou na análise do naturalista, digamos assim, Hume, que é a proposição de que a existência de Deus é logicamente incompatível com a existência do mal. E existe uma incompatibilidade, então, entre a onisciência, a onipotência e a onibenevolência de Deus e o mal no mundo. Esses 3 atributos seriam importantes, sobretudo para as principais religiões monoteístas ocidentais, e essas religiões,
acabariam tendo um perigo verdadeiro com a existência do mal no mundo. Eu vou explicar um pouco mais isso. Por exemplo, nessa passagem de Hume, ele trata nas suas angústias filosóficas esse problema do mal na religião. Vou ler rapidamente. O poder de Deus é infinito. O que quer que ele deseja é executado. Mas nem homem, nem qualquer outro animal é feliz. O mal no mundo. Portanto, ele não deseja a sua felicidade. Sua sabedoria é infinita. Ele nunca erra em escolher os meios para qualquer fim. Mas o curso da natureza tende a ser contrário a qualquer felicidade humana ou animal. Portanto, não é estabelecido para tal propósito. Através de toda a história do conhecimento humano, não há inferências mais certas e infalíveis do que estas. Em que o ponto, portanto, sua benevolência e misericórdia lembram a benevolência e misericórdia dos homens. Ou seja, benevolência e misericórdia imperfeita. Bom, há algumas antíteses em relação a esse argumento. A primeira antítese relaciona, define o mal natural e o mal moral e, sobretudo, lida com o problema do mal moral, o mal que é criado pelos homens. E lida principalmente com duas proposições. Uma é que nem todos acreditam que as mesmas coisas são boas ou más em termos morais, ou seja, é um relativismo moral. Ou seja, o mal no mundo é um julgamento subjetivo. O mal, para mim, pode não ser o mesmo mal para uma outra pessoa. O mal para um ladrão, por exemplo, um assassino, pode não ser o mesmo mal para aquele, obviamente, que está sendo assassinado. E a moralidade é relativa, logo o mal objetivo, o mal absoluto, não existe, já que o mal é relativo. Bom, a opinião do autor é que essa proposição é muito fraca. Os filósofos que discutiram ela não conseguiram evoluir no debate. Na prática, depois eu faço uma crítica a essa posição do autor, que esse debate ainda está vivo nos dias atuais e tem muito que ser desenvolvido. Pode passar a próxima. O relativismo moral na filosofia é óbvio. Se a gente fosse pensar nas percepções dos filósofos sobre o que é o bem e o mal, a gente teria diversas proposições com diferentes pensamentos, né, que mostram na prática o relativismo moral. Se a gente fosse pensar em filósofos que lidam com o mal no sentido interior, né, o bem no sentido interior e o mal no sentido interior, a gente teria uma proposição que, por exemplo, a justiça e a injustiça de um ato não está no ato em si, mas na intenção de quem o pratica. A gente teria um outro grupo, eu separando, assim, um pouco cruelmente, um pouco no facão, esses dois grupos. Teria um outro grupo que lida com o mal nas atitudes dos homens, o mal nas ações dos homens. E tem essa corrente de Aristóteles até Spinoza. O Aristóteles parte daquela ideia de que o bem seria a razão coordenando, equilibrando desejos e emoções. Indo até Spinoza, que mostra que o bem seria o esforço de se preservar, de sobreviver frente aos desafios do mundo. O São Tomás de Aquino já tem uma outra visão, uma visão completamente ligada à percepção de Deus. A concretização das ações de Deus é na prática a execução do bem no mundo, ou seja, diretamente vinculada à percepção de religião. Aquele que não está seguindo as orientações daquele Deus está executando o mal. Então a gente já pode imaginar qual seria o resultado dessa percepção de bem e mal no mundo. E uma outra percepção que é uma percepção bem relativista mesmo. O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, cada um tem uma percepção sobre bem e mal. E a última é que o bem e o mal são criações, são participantes, são elementos que só existem na mente do homem, que só existem no mundo dos homens. Deus, ele está além desse princípio de bem e mal. Ele estaria no mundo à parte, no mundo da harmonia. Pode passar. Bom, a segunda antítese é uma antítese diferente. É uma antítese desenvolvida sobretudo por Santo Agostinho, que está ligada, obviamente, ao catolicismo e também, possivelmente, essa ideia da fé dos sete, do seriado. Que seria uma fé, como o Humberto falou, muito ligada a esses princípios do próprio cristianismo na religião católica, sobretudo. Os argumentos são dois principais. Que o mal não existe por si só. O mal, na realidade, é a ausência de bondade, ou seja, assim como o mal, na prática, a luz, a escuridão é a ausência de luz, como Agostinho propõe, o mal seria a ausência da bondade. No momento em que a bondade, nos locais, digamos, do universo em que a bondade ainda não penetrou, a luz não penetrou, existiria a escuridão e o mal. Além disso, o argumento de Agostinho é que há uma virtude moral do homem.
Deus passa ao homem a ideia do livre-arbítrio. E esse princípio que Deus fornece ao homem, ele limita as ações do homem no mundo, de Deus no mundo, e faz com que as ações do homem, não importando se essas ações sejam boas ou más, na visão moral ou ética, essas ações elas são legítimas, porque elas são executadas a partir do livre-arbítrio dos homens. Então Deus não poderia atuar nesse mundo, no sentido de exterminar o mal do mundo exatamente por causa do livre-arbítrio. Essa seria a antítese 2 do argumento principal da tese do bem, digamos assim, do problema de Deus e do mal, né? Bom, a opinião do autor é que na prática não parecem bem e mal serem conceitos polares, ou seja, bem e mal podem ser, na prática, existirem de uma forma particular, sem a oposição, que eu acho que de alguma forma é meio duvidoso esse argumento dele, mas sobretudo esse argumento que é mais interessante para a discussão, que ele questiona o livre-arbítrio como uma justificativa para a existência do mal. Ou seja, ele pergunta, será que o livre-arbítrio, o princípio do livre-arbítrio, de nós termos livre-arbítrio, é tão mais importante do que a necessidade que nós teríamos de exterminar o mal do mundo? O que é mais importante, o livre-arbítrio ou o bem do mundo? Essa é a justificativa do autor para contrapor essa ideia da antítese 2. Bom, haveriam outras soluções em outras áreas que não o monoteísmo. Por exemplo, o politeísmo. A ideia, já no caso dos velhos deuses, dos deuses antigos, que seria o grande exemplo do seriado, que não haveria Deus onipotente. O Deus ele não teria potência absoluta. Ou seja, ele teria que compartilhar sua potência com outros deuses no mundo, logo ele não teria poder para exterminar o mal do mundo. Outra questão é a possibilidade de Deus não ser onibenevolente. Ou seja, a ideia de... Na realidade, foi a solução que Epicuro achou para continuar acreditando na ideia de Deus e não passar para essa ideia do ateísmo. Epicuro rejeitou a partir da ideia de que Deus não poderia coexistir, um Deus onipotente não poderia coexistir com o mal no mundo. Ele teve a conclusão de que o Deus não poderia ser benevolente no seu sentido absoluto. Ou seja, o Deus não estava preocupado com os assuntos humanos e não necessariamente com o bem-estar dos humanos. Ele rejeitava a ideia na prática do amor divino e dessa bondade divina. Uma outra possibilidade dentro dessa mesma parte é o maniqueísmo, a ideia de que Deus, vinda das religiões antigas do Oriente Médio, o zoroastrismo, e a ideia de percepção de um dualismo entre deuses combatendo com outros deuses. Sobretudo a ideia dual, de um Deus combatendo o outro, ou seja, a bondade ou a maldade diz respeito à percepção desse Deus. O que é bom para esse Deus, para um dos deuses. O que é mal é bom para um dos deuses. Ou seja, eles disputam com o lado oposto e não há comprometimento com uma bondade objetiva, apenas com a bondade daquele Deus. E na prática também tem exemplos do seriado como o Deus afogado, o Deus da tempestade, do trovão, o Deus do fogo e o grande outro, essa disputa entre esses dois. Ou seja, é justificável para aquelas pessoas lutarem pelos seus deuses, e essa luta é por si só, como Santo Agostinho já propunha por causa do catolicismo, essa luta é a representação do bem no mundo. E, obviamente, a resposta do ateísmo é uma resposta do problema evidencial. Se existe mal no mundo, é uma evidência da não existência de Deus. Esse é um dos argumentos do ateísmo e que pode ser combinado com outros. Pode passar, por favor, Giovanni. Bom, na prática, a despeito dessas soluções paralelas, o problema do sete persiste. O problema da fé do sete, ou seja, a fé que na realidade representa a fé do monoteísmo mais complexo, persiste. Por quê? Porque eles propõem a onipotência, e que apenas um Deus onipotente é capaz de impedir que todo mal aconteça, e propõem a onibenevolência. E o problema do mal, ele só existe exatamente por causa disso, dos justos, dos bons e dos poderosos. Bom, o texto acaba aí. Eu gostaria de trazer um pouco mais de discussão em relação a algumas discussões na prática em relação a esses problemas. Bom, primeiro, a dificuldade do texto. Eu gostaria de trazer, pelo menos, a minha percepção em relação à dificuldade do texto, que parte de dois problemas. Um é a crítica do autor às duas, a antítese 1, e o outro é a crítica do autor em relação à antítese 2. A antítese 1 é aquela que diz a moralidade relativa, que bem e mal é subjetivo, e o autor diz que esse debate
é muito fraca, é uma posição muito fraca. Bom, na minha opinião, esse debate não está superado e eu gostaria de mostrar alguns exemplos. O segundo problema é a crítica anti-C 2. Ele questiona o livre-arbítrio como um bem maior do que o próprio bem no mundo. E ele diz que isso não deveria existir. O livre-arbítrio, na prática, deveria ser reduzido em relação ao mal no mundo. E, na prática, eu acho que esse debate é um pouco simplificado por ele e haveria necessidade de se perguntar, primeiro, qual é o significado, a função do mal no mundo, e, segundo, qual é o significado do livre-arbítrio no mundo. Ele não explora esse papel e a função do mal que existe na filosofia e também na religião. Pode passar. Então eu vou tentar trazer algumas visões da filosofia e algumas visões da religião. Em primeiro lugar, da filosofia, existem algumas sinalizações sobre esse caráter do bem e do mal, pelo menos alguns questionamentos que eu trago, que a gente poderia depois discutir um pouco mais. Que é, primeiro, o papel da banalidade do mal. A ideia de que, a partir da filosofia da Hannah Arendt, o mal está entre nós e qualquer um, em certas circunstâncias, eventualmente, em ausência de uma força maior, que seja uma força moral maior que o bloqueie de cometer, essa pessoa pode, de um dia para o outro, cometer monstruosidades, atrocidades. Isso, ela estava, obviamente, lidando com o julgamento dos nazistas na pós-Segunda Guerra Mundial e a ideia de que, do Eichmann, de que ele sendo um homem bom, ele sendo um homem que cuidava da sua família, que tinha cachorros, um homem que gostava da natureza, mesmo assim ele foi um dos comandantes, digamos, um dos intendentes logísticos do extermínio, do maior extermínio e genocídio praticado na humanidade. E esse caso é um caso bem interessante porque ele mostra que o mal está entre nós, digamos, está no meio dos homens. O Leibniz mostra uma outra posição parecida também e fala sobre a necessidade do mal. Ele argumenta que o mundo que vivemos é o melhor possível e o mal é uma parte necessária do mundo. O bem e o mal andam de mãos dadas, nós não apenas vivemos no mundo com a melhor combinação de ambos. Não haveria como a gente pensar num mundo diferente desse. A terceira possibilidade é a possibilidade do Aristóteles e do papel da catarse, da descarga emocional e da função causada pela empatia, do instrumento, do instituto da empatia causada nos processos do drama, das artes. É o que o Aristóteles argumenta na arte poética. Que a catarse, reconhecer, a catarse na prática é explorar, externalizar o mal que a gente tem, a partir de uma empatia que a gente tem inclusive com assassinos, com vilões em romances, e a partir dessa externalização da empatia, nós conseguimos reconhecer esse mal em nós, e a partir do reconhecimento do mal e das paixões, nós poderíamos controlar essas paixões. Isso aí seria uma proposta pedagógica diferente de uma proposta repressiva de que propunha que a educação do homem se dá recalcando seus impulsos inferiores. A prática é uma ideia de tentar encontrar o mal dos homens e a partir daí então superá-lo e controlá-lo. Pode passar. Outra questão é o papel do mal, ou o papel dos elementos negativos do conflito e da guerra na filosofia política. A filosofia política, de caráter mais realista, ela pensa no mal, a guerra, o conflito como uma lógica constante na vida. Por exemplo, a própria dialética, tanto de Hegel quanto de Marx, tanto imaterialista quanto materialista, ela pensa na ideia de contradições que incentivam o desenvolvimento da história. E essas contradições são fundamentais para esse movimento histórico. Weber também estabelece que mesmo em ordens estipuladas, ordens políticas coesas, o mal, as contradições sempre vão existir. A luta, o conflito, ela vai se dar apenas, ela vai continuar existindo e a gente vai conseguir controlar apenas alguns deles. Né? Além disso, o Dahrendorf, por exemplo, pensa nas sociedades que produzem eternamente antagonismos entre si, e isso é uma lógica natural da convivência social. Alguns outros autores vão pensar, inclusive, no papel positivo do mal, da guerra, dos conflitos na vida política. Por exemplo, a gente pode pensar no desenvolvimento tecnológico que foi decorrente da evolução das batalhas, da evolução da guerra no sistema internacional. A gente pode pensar também na construção de unidades políticas no sistema internacional a partir do processo de competição interestatal e de guerra. E esses estados que foram sendo construídos ao longo do tempo, eles foram muito mais provedores de bem-estar e benefício para a população. Além disso, o mal na sociedade, nessa interação social entre atores sociais, ele vai instigar a mudança política, ele vai instigar
revoluções, processos revolucionários e, inclusive, reformas que vão, na prática, construir sociedades, entidades políticas, unidades políticas mais responsivas em relação à população. Pode passar. Bom, na questão da religião, a gente poderia pensar também em alternativas monoteístas, não daquelas outras alternativas que a gente já tinha apresentado, alternativas monoteístas para o problema do mal. E daí eu trago algumas percepções de religiosidades ou religiões não ocidentais. Por exemplo, inclusive em algumas religiões da Índia, religiões asiáticas e religiões do continente africano. Por exemplo, em algumas dessas religiões, o bem e o mal não se separam. Eles não são campos distintos e eles são relativos ao homem, aquela mesma ideia de que eles são elementos principados. Existe, nesse caso, a justificativa do livre-arbítrio também. O livre-arbítrio é o que permite, na prática, a ação das forças naturais. E essas forças naturais, que seria o princípio da ação e reação da natureza, ela é a única garantia que existe para algumas dessas religiões da própria justiça. Ela é a garantia de que, em algum momento, vai existir uma teleologia que vai levar à unidade das sociedades. Além disso, existe o papel desse livre-arbítrio na regulação do cosmos, em que a desordem, querelas, desventuras, elas vão atuar no reverso do equilíbrio com fins da própria manutenção do equilíbrio. Ou seja, esses elementos da natureza, do mal natural, eles são fundamentais também para o equilíbrio das forças da natureza com a relação do homem e com a relação com o universo. Além disso, algumas dessas religiões, elas acreditam na ideia do agente distribuidor da justiça kármica, o que poderia se relacionar inclusive com o estranho, ou aquela entidade, aquele deus das 1000 faces, que tem, por exemplo, em algumas religiões africanas, a ideia do Legba, que